Para os muçulmanos, o dia sagrado é a sexta-feira. Para os judeus, o sábado. Para católicos e a maioria dos protestantes, é o domingo. Mas será que isso tem mesmo alguma importância? Ou será que o que importa é você escolher um dia? O que você acha? Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Hoje, qualquer dia serve? Vamos só fazer de conta que você descobriu agora que tem um sério problema de rim e que só um transplante vai poder salvá-lo. Só um doador. Você precisa de um doador para salvar a sua vida. Sua vida está em terrível perigo. Depois de muito procurar, o único compatível é o seu pai. E assim o seu pai concorda em ser o seu doador. Ele doa para você um dos rins. A cirurgia é um sucesso. E quando você sai da anestesia, você e seu pai estão no mesmo quarto, 2 camas, lado a lado. E você olha para o seu pai e diz o seguinte para ele: Pai, o Senhor é meu pai. E também agora, depois de doar o rim, o Senhor me salvou a vida. Me deu a vida a segunda vez. Como eu vou conseguir pagar o que o Senhor fez por mim? Eu gostaria de pagar, pai. O que seu pai vai dizer? Filho, eu fiz porque eu amo você. É exatamente assim que funciona a graça de Jesus conosco. Ela é tão maravilhosa que nada que nós possamos fazer vai comprá-la. Você sabe que alguns tentam comprar a salvação e as bênçãos de Deus de qualquer maneira. A maravilha da salvação é que ela é oferecida a nós de graça, grátis. Max Lucado é um escritor cristão e considerado um fenômeno do ramo editorial, com mais de 12 milhões de livros vendidos em muitas línguas. Ele é conhecido e respeitado por muitos no ramo religioso. Ele também não pertence a nenhuma igreja que guarda o sábado. Em um de seus livros mais recentes, Quando os Anjos Silenciaram, num capítulo intitulado Não Basta Só Trabalhar, é Necessário Saber Parar, Max Lucado descreve sobre o tempo em que o povo de Israel estava no deserto, querendo voltar para o Egito. Esse texto é relatado em Êxodo, capítulo 14, verso 11. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Ao estudar Êxodo 16, Max chega a algumas conclusões muito interessantes sobre o sábado. O que eu vou dizer agora foi copiado ao pé da letra do livro de Max Lucado. O pai queria que os seus filhos segurassem a sua mão e se tranquilizassem. O pai queria que os seus filhos deixassem de se preocupar com a situação e se contentassem por haver alguém cuidado deles. Havia maná para ser recolhido todas as manhãs. Confiem em mim e eu lhes darei tudo o que vocês necessitam. O povo foi instruído a recolher apenas a quantidade necessária para um dia. Suas necessidades seriam supridas um dia por vez. Apesar de Deus cumprir fielmente a sua promessa, o povo tinha dificuldade em acreditar que o alimento era obra do Pai. Para eles não havia lógica em ver o alimento e não poder armazená-lo. E se amanhã ele se esquecer? E se ele não voltar? Diante disso, resolveram colher uma quantidade a mais para o dia seguinte. Durante a noite, o alimento deteriorou-se. O pai queria que seus filhos confiassem nele. Na sexta-feira, o povo foi instruído a recolher uma quantidade em dobro para o dia seguinte, sábado. O dia estabelecido por Deus em que a humanidade se reúne para adorar ao seu Criador. O alimento reservado para o sábado não se deteriorava durante a noite. Contudo, os filhos de Deus não queriam descansar no sábado. Não havia sentido em parar e meditar, quando o melhor seria levantar e trabalhar. Desobedecendo às ordens de Deus, saíram para recolher alimento. É muito curioso notar que os fadigados são os que mais relutam em descansar. Observe então a sabedoria de Deus.
Precisamos de um dia para renovar as nossas forças. Precisamos de um dia de 24 horas para frear as rodas e desligar o motor. Precisamos parar. O sábado é o dia em que o povo de Deus, em uma terra estranha, aperta a mão do Pai e diz: não sei onde estou, não sei como voltar para casa, mas tu sabes, e isto basta. Você percebe que o Max não é nada legalista? Ele não está falando de guardar o sábado para se salvar, mas de um dia para passar com o Pai. Um dia onde paro e confio em Deus. Confio que Ele irá fazer o resto por mim. Um dia para renovar as forças físicas e espirituais, para afastar o estresse, depressão. Um dia para representar a minha salvação pela graça. Mas você sabia que ele, Max, não guarda o sábado? Por incrível que pareça, ele faz todas essas declarações maravilhosas, mas não guarda o sábado. Por quê? Porque ele pensa como a maioria das pessoas pensa. Ele acha que Deus instituiu que nós devemos ter um dia na semana para guardar, mas que não interessa se esse dia é o sábado, ou o domingo, ou qualquer outro dia. O que interessa é você escolher um dia e descansar, é o que pensa Max. A maioria das pessoas pensa assim. Veja o que ele diz logo em seguida no livro, nesse mesmo capítulo. Se Jesus encontrou tempo em meio a uma agenda tumultuada para parar e descansar, não poderíamos fazer nós o mesmo? Eu sei o que você deve estar pensando. Posso ver o seu rosto aí? Max, domingo é o único dia que eu tenho para colocar tudo em ordem no escritório. Max deixa claro que para ele o sábado pode ser no domingo, ou qualquer outro dia que você escolher. Ou seja, ele fala um tempão sobre o sábado e depois diz mais ou menos o seguinte: é por isso que o domingo é importante. Será que é assim mesmo? Será que Deus só estipulou que nós devemos descansar um dia na semana, um dia que nós podemos escolher como quisermos? Para sabermos essas respostas, o único meio é estudarmos a palavra de Deus. A Bíblia apresenta muitos motivos para guardarmos o sábado e não outro dia. Aliás, o único dia de guarda que ela apresenta é o sábado. Vejamos alguns desses motivos. O primeiro motivo para guardarmos o sábado é que Deus descansou. Veja Gênesis 2, de 1 a 3. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deus sabia que o homem se tornaria cada vez mais ganancioso, que só pensaria em ganhar dinheiro, que para isso abusaria dos seus empregados e escravos. Por isso Deus cuidou para que um dos seus mandamentos atendesse a essa necessidade. Segundo o que nós vemos ali em Gênesis, capítulo 2, versos de 1 a 3, Deus não só descansou, mas também abençoou o sábado. Ou seja, Deus colocou no sábado uma bênção especial. Muitas pessoas perguntam o seguinte e dizem: não importa o dia que você dedica a Deus, o que realmente importa é você dedicar um dia. Afinal, todos os dias são iguais? Só que o texto é bastante claro quando ele diz que Deus abençoou o dia de sábado. Vou dar um exemplo bem simples. Eu sou um construtor, construí 7 casas na mesma rua. Eu vou mobiliar só uma das casas, apenas uma. E decidi dar a você uma das 7 casas, mas eu vou deixar você escolher a casa que você quiser. Não pense que vai ser um sorteio, não. Eu vou contar para você qual foi a casa que eu mobilei. Olhe para todas, aí estão elas, desde a casa número 1 até a número 7. Muito bem, a casa que eu mobilei foi a número 7, entendeu? Não se esqueça, a número 7. Muito bem, agora você é totalmente livre para escolher a casa que quiser. Na realidade, todas elas são iguais. A única diferente é a casa número 7. Se você escolher a casa número 1, veja o que você vai ter escolhido. O mesmo acontece com relação a número 2, 3, 4, 5 e 6. Mas se escolher a número 7, veja só. Então, que casa você escolhe? É lógico que qualquer pessoa em sã consciência escolheria a casa número 7. Afinal, ela tem algo que as outras não têm. Ela tem uma bênção especial. Ela está mobiliada. É exatamente isso que a Bíblia diz que Deus fez com o sábado. É lógico que todos os dias da semana são iguais, mas só por fora.
porque Deus colocou no sábado uma bênção especial. Você é livre para guardar qualquer dia da semana. Aliás, você é livre até para não guardar nenhum dia. Mas Deus disse que para quem guarda o sábado, Ele tem uma bênção muito especial preparada. Em terceiro lugar, Deus também santificou o sábado. Mas o que a Bíblia quer dizer com este santificou? Bem, o Antigo Testamento da Bíblia foi escrito em hebraico. E em hebraico a palavra santificou é kadas, que quer dizer separar, ou seja, separar para um fim religioso ou sagrado. Quando Deus separou o dia de sábado para Ele, para ser sagrado, Ele quis dizer, o sábado não pertence ao homem, mas a mim, a Deus. Jesus guardou o sábado. E esse é um ótimo motivo para nós guardarmos o sábado. Ele costumava frequentar a igreja aos sábados. Lucas 4,16 diz o seguinte, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Ele, Jesus, sendo o Criador do mundo e tendo descansado logo após a sua criação, assumiu que Ele era o Senhor do sábado. Êxodo 20, verso 9 diz o seguinte, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Por que você acha que Jesus morreu na sexta-feira, descansou no sábado e ressuscitou no domingo? Até na sua morte, Jesus nos deu mostra de que Ele não só estabeleceu o sábado como memorial da criação, mas também como memorial da redenção. Lucas 23, 53 e 54 diz o seguinte, e tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. A morte de Jesus estava rodeada de respeito ao sábado, não por parte dos judeus, mas por parte de Jesus e dos seus discípulos, que continuaram guardando o sábado, mesmo depois da morte dele. Lucas 23, 55 e 56 diz, as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Em sexto lugar, Paulo, o apóstolo, guardava o sábado também. Atos 13, 42 a 44 diz assim, ao saírem eles da sinagoga, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem das mesmas palavras. Muitos dos judeus e novos convertidos seguiram a Paulo e Barnabé. E no sábado seguinte veio quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Alguns dizem que ele só ia à sinagoga para pregar para os judeus, porque os judeus estavam ali todos os sábados. Mas veja o que a Bíblia diz nesse outro verso, Atos 16, 13. Quando foi sábado, saímos da cidade para junto de um rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que estavam ali. Em sétimo lugar, o sábado não foi instituído por Jesus na criação para servir apenas aos judeus. Deus nos avisa que na nova terra nós iremos adorá-lo no dia em que Ele instituiu como dia de culto. Isaías 66, 23 diz, e será que de um sábado a outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Aí você pode olhar para mim e dizer, tudo bem, Fernando, mas eu ainda acho que Deus aceita se eu trocar o dia. Não interessa qual é o dia, eu tenho certeza que Deus me deixa adaptar o dia às minhas necessidades. Logo depois da criação, bem no início da história desse mundo, acontece uma coisa muito interessante, esclarecedora, dentro da família de Adão e Eva. Aliás, esse foi um texto que eu sempre estranhava quando eu lia, desde pequeno. Nesse texto, Deus me parecia sempre bastante parcial, muito duro. Deus se parecia com pessoas que dizem, eu não vou com a cara desse, eu não vou com a cara dessa ou do outro. Vamos ler juntos, preste atenção. Gênesis 4, verso 5. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Eu sempre pensava, ora, por que será que Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o de Caim? Afinal de contas, Caim fez tudo com muito boas intenções, fez tudo com a maior boa vontade, fez com o maior esforço. É que quando Adão e Eva pecaram, Deus ensinou a eles que cada vez que pecassem, um cordeirinho deveria ser morto, para que eles pudessem se lembrar que eles só estavam vivos porque Jesus se ofereceu para um dia morrer por eles.
não tinham nada de bom para oferecer a Deus como pagamento pela salvação. A salvação vem de Deus, é dada por Deus, é dom de Deus, é de graça. Só existe um jeito de nos salvarmos, é aceitando o sacrifício de Jesus em nosso lugar. Deus chamou Adão e mandou que ele matasse um cordeirinho. Foi uma experiência terrível para Adão. O cordeirinho era o mais simples e humilde de todos os animais. Quando Adão estava sujo de sangue, com lágrimas nos olhos, Deus disse para ele que cada vez que ele pecasse, deveria matar um cordeirinho, pois só assim poderia se lembrar de que a salvação dele só ocorreria quando Cristo, o Deus Criador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morresse no lugar de Adão. Foi aí que, depois de o cordeiro ser morto, aconteceu o que está escrito em Gênesis 3:21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus vestiu os dois com roupas feitas de peles de cordeiro. Então veio a primeira gravidez de Eva. Eles nunca tinham passado por uma experiência dessas. Adão sentiu as mudanças no corpo de Eva, sua esposa. Chegou então o dia do bebê nascer. E Adão foi o médico, a parteira. Você pode imaginar a reação de Adão quando pegou aquela criança? Ele nunca tinha visto um ser humano tão pequeno. Aquele bebê era tão dependente dos pais em tudo. Agora Adão começava a entender um pouquinho melhor o amor de Deus, o Pai, por ele. Conforme o bebê crescia, Adão percebia que, apesar da educação certa no lar, o menino fazia as suas próprias escolhas. Adão de novo entendeu melhor a Deus, porque ele, Adão, também foi um filho rebelde. Nasceu agora também o segundo filho. Os dois eram totalmente diferentes um do outro. No temperamento, na aparência, na obediência, Adão havia prometido a Deus que ele ensinaria aos seus filhos tudo o que Deus havia ensinado. Eles acompanhavam o pai nos sacrifícios que ele fazia quando matava os cordeirinhos, quando pecavam. Aprendiam do pai sobre arrependimento. Aprendiam que nós não podemos fazer nada para nos salvar, a não ser aceitar o sacrifício que Jesus iria fazer por nós. A salvação não depende dos nossos esforços, não depende das nossas promessas, não depende da nossa purificação, depende de Jesus. Caim, o filho mais velho de Adão, tornou-se um excelente lavrador. Ele foi percebendo que o seu trabalho era bom, que ele sabia do seu ofício, lavrar a terra. Assim, certo dia, ele pensou, por que eu tenho que estar oferecendo cordeiros para Deus? Por que cordeiros? Quem pare o cordeiro é a ovelha. Eu não tenho parte nenhuma nisso. Eu vou oferecer para Deus coisa ainda melhor. Eu vou trabalhar muito, vou colher os melhores frutos da terra que eu cultivei e vou oferecer a Deus o melhor do meu esforço. Enquanto isso, Abel, o irmão, pensou o seguinte: Deus pediu ao meu pai que nos ensinasse a matar o cordeiro. Meu pai fez assim desde que saiu do jardim, do lar, e eu vou apenas fazer o que Deus ordenou. O resultado foi o seguinte: o Senhor aceitou com agrado a Abel e a sua oferta, mas não aceitou a Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Assim, Caim atacou a seu irmão Abel e o matou. Caim, no início, estava cheio de boas intenções. Ele queria oferecer o melhor para Deus. Apenas quis adaptar o pedido de Deus à sua realidade. Afinal, se o outro era pastor de ovelhas e ele era lavrador, era bem lógico na cabeça de Caim que Deus aceitaria a sua oferta, do jeito que ele quis oferecer. Parece que o Senhor gosta de complicar as coisas, às vezes, na maneira como nós pensamos. Se para mim é bem melhor descansar no domingo, por que essa história de ficar pedindo que eu guarde o sábado? Eu vou ter que andar na contramão do mundo? Será que é isso que Deus quer de mim? Caim achou que poderia oferecer a Deus o que ele quisesse. E assim, ele fez oferecendo o que ele mesmo quis e não o que Deus pediu. Ele resolveu interpretar a palavra de Deus ao seu modo. É por isso que existem tantas religiões. Deus pede uma coisa, as pessoas oferecem outra. Vamos imaginar se Deus tivesse dito o seguinte: a cor azul é a cor de Deus. Ele não disse, mas vamos imaginar. Então um dia alguém cansado do azul diz: ora, por que eu tenho que oferecer o azul para Deus? Vamos fazer melhor, pois vermelho é a cor do sangue de Cristo. Isso tem um significado muito maior. Vamos então oferecer o vermelho. Ora, se Deus pediu o azul, por que oferecer o vermelho?
Assim, muitos dizem, para que oferecer o sábado para Deus? Vamos oferecer melhor. Vamos oferecer o domingo, pois domingo é o dia em que Jesus ressuscitou. Então, deixando de lado o que Deus pediu, fazem a sua própria vontade. Mais uma vez, eu tenho que lembrar a você, nós não somos salvos por guardar o sábado. Não adianta guardar o sábado para se salvar. Nós somos salvos pela graça de Jesus. Guardar o sábado não conta pontos na minha salvação. Na verdade, o que interessa mesmo é o porquê de eu guardar o sábado. Se eu guardar o sábado para me salvar, não vai adiantar nada. Mas se eu guardar porque já estou salvo e quero passar o tempo de Deus com Deus e ajudar as pessoas, então eu estou fazendo certo. Meus 2 filhos mais velhos estudam em outro estado, aqui no Brasil, a mais de 1.000 quilômetros de distância daqui de casa. De vez em quando, pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, o telefone toca lá em casa. Eu atendo e do outro lado, uma voz diz assim: oi pai, estou morrendo de saudades. Lá no final da conversa eu pergunto mais ou menos assim: filho, está precisando de alguma coisa? Está precisando de dinheiro? Na maioria das vezes ele diz: não pai, eu ainda tenho aqui. É lógico que uma vez por mês eu mando dinheiro sem que eles peçam, mas o que me deixa mais feliz é ver que eles ligam porque eles têm saudades de nós. Será que você consegue imaginar o prazer que eu sinto quando eu vejo que os meus filhos param um tempinho para ligar para mim, simplesmente porque eles têm saudades? Quem guarda o sábado para se salvar é filho que só liga para o pai para pedir dinheiro. É interesseiro, só quer saber de conseguir bênção. Pensa que se esforçando vai conseguir alguma coisa a mais com Deus. Mas quando vai chegando o fim de semana, eu não vejo a hora de me encontrar com o meu Deus, com o meu Pai. De falar com Ele, de ouvir a voz dEle, de receber a bênção que Ele preparou para aquele dia. Porque aquele dia é diferente. É descanso para o meu coração. Quando vai chegando a tardezinha e quando o sol vai se pondo na sexta-feira, eu sei que o dia diferente chegou. Você não gostaria de meditar um pouco a respeito desse dia e pedir para Deus influenciar a sua mente e o seu coração? Nós vamos aqui juntos, descobrindo na Bíblia, na Palavra de Deus, o que fazer, como agir e pedindo forças para Deus. Vamos fazer isso agora, orando a Ele. Deus amado, hoje descobrimos mais algumas verdades maravilhosas sobre a Sua Palavra. Para alguns, Senhor, ainda é tudo muito confuso. Quem sabe alguns outros, Senhor, sintam um sentimento estranho no seu coração ao ouvirem a Sua Palavra ser colocada assim. Senhor, que todos nós possamos olhar unicamente para a Bíblia e procurar nela as respostas para a nossa vida. Senhor, se realmente existe uma bênção especial no sábado, ajuda-nos a encontrá-la. Em nome de Jesus. Amém. Só mais um programa nos resta para terminarmos essa série sobre o sábado, 24 horas de descanso. Até lá eu vou ficar aqui esperando por você. Mas não se esqueça, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Fecho os olhos e agradeço a Deus por criar o sábado como um dia seu e meu. Nosso encontro